fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Quem aqui tem hobby, levanta a mão. Quem aqui é uma pessoa com interesses variados? Quem aqui é uma pessoa que tem hobbies fora do digital, fora do celular? O que você faz de manualidade? Quanto tempo você tem passado com seus gadgets desligados? Ah, Nathalie, mas jogar videogame não serve como hobby? Serve, é meu hobby. Mas assim, quantos hobbies que não envolvem desligar a sua mente, não pensar mais em nada, porque eu acho que isso acaba acontecendo com a tecnologia, você tem hoje em dia? Nós temos vivido, afinal, a era dos hobbies na internet, né? Você não precisa de 3 giradas no seu feed do TikTok ou do Instagram para ver os Bobbie Goods. Vocês sabem o que são Bobbie Goods, gente? Bobbie Goods. Esse nome é muito bom. Eu nem sei se é assim que fala, Bobbie Goods. Acho que é de Bobbie e Goods, de bom. Os bons do Bob, as coisas boas do Bob. Sei lá, gente. Pode ser outra coisa também. Basicamente, colorir. Mas não é só colorir, porque a gente já teve na fase de colorir, lembra? A gente já teve aqueles livrões de colorir com desenhos aleatórios de flores e bichos e coisas infinitas e pareciam mosaicos de tão cansativo. Os Bobbie Goods, eles parecem ser um pouco mais friendly, né? Eles parecem ser um pouco mais legais, assim, de desenhar e de pintar, porque não são tão detalhados e minimalistas. Então, você não demora meses pintando como você demorava para pintar aquela página quadrada cheia de flor. Digo isso porque participei desse movimento aí de uns anos atrás, desses livros de colorir, e desisti de várias dessas imagens que, enfim, não tinham nem muito sentido, era só um monte de flor aleatória disposta em uma página. Eu acho que com esses Bobbie Goods as coisas ficam um pouco mais divertidinhas, porque são imagens muito fofas. São imagens, gente, de cachorrinhos, de coelhinhos, de coisas fofinhas, fazendo atividades do dia a dia. Assando um marshmallow na fogueira, talvez não as nossas atividades brasileiras do dia a dia, mas atividades norte-americanas do dia a dia, como assar o seu marshmallow na fogueira, ou então assistir um filme com a família, que são outros ursinhos fofos, ou então construir uma cabana, enfim, coisas assim, fofinhas, na sorveteria, no mercado, etc e tal, no quarto bagunçado. Então são situações bem fofinhas que fazem as pessoas quererem pintar. E eu comecei há um tempo atrás acompanhando, vendo alguns vídeos de pintura, e eu não sei como é que isso chegou em mim. Eu acho que eu tava acompanhando muito aquela galera que faz aqueles journals, sabe? Eu gosto muito de bullet journal, que é uma moda também bem antiga. Tenho vários vídeos no meu canal no YouTube sobre isso. Já ensinei até a fazer caderno. Gente, aprendi a fazer cadernos de tão fundo que eu fui no meu hobby, tá? Eu não queria só escrever no caderno. Eu quero encadernar as folhas e fazer o meu próprio caderno do zero. E tem lá esse vídeo também, se vocês quiserem assistir. É só procurar meu nome no YouTube, Nathalie Neri, Bullet Journal, fazendo o Bullet Journal. Alguma coisa assim. Enfim, talvez por isso essas coisas de papelaria, coisas de pintura e etc. sempre apareçam pra mim. E eu comecei a acompanhar uma galera, principalmente lá na gringa, pintando esses negócios, esses caderninhos. E aí, depois de um tempo sem ver ou sem chegar nada no meu algoritmo, fiquei chocada quando vi que estávamos enfrentando uma pandemia de Bobbie Goods, gente. Uma pandemia de gente desenhando e pintando aqueles bichos a ponto das pessoas estarem vendendo cursos para colorir. Aí você fala, Nathalie, mas precisa de curso para colorir? Eu também jamais imaginaria comprar um curso para colorir. Mas chega um momento em que você vê as pessoas conseguindo fazer textura de madeira com canetinha. Quando você percebe que alguém sabe fazer tricô, a estrutura, o 3D do tricô em uma folha 2D, aí você fala, talvez as minhas habilidades de pintura que chegavam no limite de não passar da linha, pintar dentro da linha, ou não deixar as coisas em branco, ou não deixar risquinhos em branco, não seja suficiente. E aí você começa a ver os seus Bobbie Goods, e esse, por ser um hobby estético, feito não, mas amplamente compartilhado nas redes sociais,
Enfim, gatilho dado. Você começa a ver aquilo e falar: meu Deus, como a minha pintura é uma merda. Como a minha madeira é só marrom e não tem uma estrutura, uma sensação de madeira como uma boa madeira de Bobbie Goods teria. E nada contra as pessoas que vendem os cursos de pintura, eu acho que inclusive é isso, se você não sabe desenhar, você vai fazer um curso, e por que não, se você não sabe pintar, você também não ir fazer um curso. É uma habilidade que é desenvolvida assim como qualquer outra, né? Mas esses dias eu fiquei bem chocada porque eu tava no TikTok e aí eu vi um post de uma menina mostrando que ela já tinha pintado no Bobbie Goods dela, que é esse livro, gente, caso vocês não terem... Vocês entenderam, né? Quem não tá tão na internet assim o tempo inteiro, quem trabalha muito, faz outras coisas, né? Tem aí o algoritmo com páginas de notícia, uma coisa mais adulta. Bobbie Goods é esse livro de colorir, gente, com esses desenhos. Aí são vários livros, tá? E aí essa menina tava mostrando os livros dela, coloridos, os desenhos que ela já tinha colorido, os desenhos que ela ainda não tinha colorido. E tipo assim, em algum momento ela falou assim: eu ainda não gosto muito, acho que minha técnica tá bem ruim, mas é o que tem. E gente, assim, tava perfeita, sabe? Tava perfeito, todos os desenhos coloridos. Tipo, sabe quando você tá pintando um desenho que você é criança e aí você só pinta o tema principal? Você não vai pintar o chão, você não vai pintar o fundo, o céu, você não vai preencher a folha inteira. Pois essa menina preenchia a folha inteira. Era um quadro de Bobbie Goods. Mas, de alguma forma, por você ter exposto o seu hobby, ver outras pessoas expondo seus hobbies na internet, você se sente inadequado. E aí você acha que talvez a sua habilidade de pintura, que talvez não envolva reproduzir perfeitamente o 3D de um tricô numa folha 2D de papel, não seja suficiente. E aí a gente tem um problema. E aí, em outros comentários, nesses vídeos das pessoas mostrando os seus desenhos, as suas pinturas, ou o que ainda gostaria de pintar, eu vi várias pessoas falando sobre as benditas canetinhas, porque aí, gente, é venda casada. É a venda casada da influência, do aesthetic. A gente comentou bastante sobre isso no episódio passado, o Já Queimou a Sua Casa Hoje? E novamente, será que é o Bobbie Goods e a caixa com mais de 160, 220, 360 canetinhas que me define como pessoa? Ou que define a qualidade dos meus hobbies? Aparentemente sim. Porque aí você vê que os Bobbie Goods apresentados de forma simplória e inocente como um hobby de pintura envolvem coisas bem mais complexas, como adquirir as canetinhas que as pessoas pintam para conseguir as texturas e os resultados de desenho desejados. E tudo bem, acho que as canetinhas ajudam, não sei, como eu disse... Eu não sei se disse, mas enfim, não pintei, não tenho vontade. Pintei com lápis de cor, inclusive tenho muitos lápis de cor, porque na época que eu me envolvi muito com esses livrinhos de pintura, comprei a caixinha lá de sei lá quantas cores de lápis de cor da Faber-Castell. Então eu também já vivi o paralelo das canetinhas. Mas aí é isso, são várias pessoas que muito provavelmente têm lápis de cor em casa e precisam comprar esse kit de canetinhas que é muito caro. E tudo bem, eu achei, tudo bem? Será que tudo bem? Tudo bem, tá, tudo bem, você compra o que você quiser, eu também comprei 360 cores de lápis da Faber-Castell, não posso julgar, não é mesmo? Mas aí, os meus lápis da Faber-Castell, olha eu falando marca, porque enfim, vamos comprar um lápis de cor bom, né? Pelo menos a gente supõe que Faber-Castell é um dos lápis de cor melhor. Mentira, hoje tem várias marcas também, Stabilo tem várias canetinhas e lápis de cor bom também, enfim. Hoje tem várias marcas, gente, é verdade. Tô falando marca porque... hábitos. Mas aí um dos comentários também, vários dos comentários na verdade que eu vi meu Deus, você consegue achar a canetinha número 115, 289, não sei o que, porque é a que eu mais uso e eu não consigo comprar só ela acaba muito rápido. Eu falei, verdade gente, é uma canetinha e a galera pinta quilômetros e quilômetros de fundo com essas canetinhas. É óbvio que ela vai acabar rápido. Então você tem aí, além da venda casada, uma venda casada pouco inteligente, porque são pessoas comprando coisas de 360, 200, sei lá quantas cores de uma canetinha que custa 200, 300 reais. Isso eu acho que as falsificadas, tá? Porque obviamente agora tem falsificada, menos mal, né gente? Pelo menos se vai gastar seu dinheiro com uma bobagem, que seja uma bobagem falsa, eu acho, pelo menos. Ó lá, mas eu fui comprar o lápis da Faber-Castell. Eita, como julga, né? Nossa, é fácil a gente apontar um dedo, sendo que a gente faz a mesma coisa. Ó o meu exemplo aqui, viu gente? Só porque eu não quero os Bobbie Goods, só porque eu não gosto de pintar de canetinha, eu julgo quem quer pintar com a canetinha, mas eu fui bem comprar um monte de lápis. A hipocrisia, gente, na cara, quer dizer, no ouvido de vocês.
Enfim, eu acho que o grande problema de tudo isso não é nem o fato do hobby ser instagramável, tiktokizável, ou enfim, ser feito pra tirar foto e mostrar nos stories que você tem a sua coleção incrível de canetinhas. Inclusive, parece que a gente voltou pro pré tudo de novo, né? Mas eu acho que o problema é quando isso meio que tolhe a individualidade das pessoas e de repente a pessoa faz uma pintura linda, super legal, mas sente vergonha de mostrar, ainda assim sentindo que precisa mostrar. É isso, se você tá com vergonha do desenho que você fez, de como é o resultado do seu hobby, daquela habilidade que você faz, sem nenhum interesse além de fazer, tipo, um hobby é justamente isso, não é feito pra você monetizar ou pra você ganhar coisas com ele, teoricamente. Qual será Deixa um segundo, vamos fazer uma pesquisa. Qual é o significado de hobby? Hobby. Aham, exatamente o que eu falei, ó. A atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, distração, passatempo, segundo o Oxford Language do Google. Ou seja, quando você está fazendo um hobby, quando você está alimentando um hobby, entende-se que o resultado não é importante. Afinal, ele é só uma forma de passar um tempo, de se divertir, de ter lazer. Ah, mas Nathalie, você está dizendo que o resultado não importa? Não importa, gente. Olha eu aqui, ó. 4, 5 episódios do podcast, bordando uns trapinhos. Aí você me pergunta, Nathalie, que é tanto isso que você costura? Caso você não esteja vendo em vídeo, você pode ver no Spotify. Mas aqui fazendo uma audiodescrição, eu tô há uns 3 episódios, gente, costurando uns paninhos de trapo junto com umas miçangas no mesmo pedacinho de algodão cru. Por quê? Porque sim. Porque eu acho legal, porque eu acho divertido. E isso aqui tem um nome chique. Slow stitching. Precisa ser chique? Preciso chamar de slow stitching? Não preciso, mas eu assisti as senhoras gringas e elas chamam de slow stitching, que é basicamente uma costura sem um objetivo. O objetivo aqui é só costurar, e eu gosto muito de costurar, mas eu particularmente fico muito frustrada quando eu não consigo terminar uma peça. E aí, não é lazer. Se eu tô me pressionando a terminar uma coisa, ou se eu tô me pressionando a deixar uma coisa boa, ou se eu tô triste porque eu simplesmente não consegui fazer da forma que eu acho que deveria ser feito, tá errado. Por quê? Porque não tem forma pra ser feita, é passatempo, é lazer. É só pra fazer, é só pra desligar a sua mente, é só pra estar em algum lugar fazendo alguma coisa que não necessariamente envolva o seu celular. Nathalie, então você tá fazendo um juízo de valor dizendo que o seu hobby é melhor que o meu, que essa costura frouxa e suja nesse pano velho é mais bonito e mais legal e mais coerente do que o meu Bobbie Goods? Sim, quer dizer, claro que não, gente. Sem hierarquização de hobbies, hein? A gente não precisa disso. Claro que não. Também tem hobbies caros. Hobbies que não tem nada a ver. Hobbies que mais me estressam. Aí eu abandono. Sei lá. Ai! Nossa, furei meu dedo. Tá vendo só? Meu, quem tá dizendo que slow stitching é brincadeira? São hobbies que envolvem perigo, tá bom? Isso aqui foi você, né? Pintador de Bobbie Goods, que mandou uma energia pesadíssima pra mim durante essa gravação. E agora aqui furei meu dedo. Eu acho que quando um hobby tem muitas referências e você começa a ficar refém daquilo que você acha que você deve fazer pra se divertir, passar tempo e ter lazer, fica meio triste, né? Eu espero que você, Bobbie Goodiano, que segue os aprendizados da comunidade Bobbie Gooder, possa se desenvolver, pintar, colorir com cada vez mais autonomia, com cada vez mais subjetividade, personalidade, sem vergonha de fazer um riscadinho torto, de não fazer direito aquele efeito da luz, batendo em outras pessoas. É inveja? É inveja também, gente. É inveja porque o povo pinta muito bem. E meus desenhos de papel era tudo mal pintado. Porque é isso, a canetinha, ela dá o brilho. Então, no fim, eu tô aqui reclamando, mas é uma dor de cotovelo, sim. Inclusive, eu tava só observando os Bobbie Goods, né? Eu não consigo me levar a sério falando o nome desse livro, gente. Eu estava só observando a comunidade que pinta esses bichinhos fofos, tá? No TikTok, no Twitter, etc. E aí eu vi um vídeo, o algoritmo maravilhoso me mandou um vídeo das pessoas mostrando qual livro do Bobbie Goods era falso e qual livro era verdadeiro. E qual foi a minha surpresa ao estar esse final de semana na Liberdade, na Liba para os Íntimos, bairro de referências asiáticas aqui na Liberdade, quer dizer, aqui na cidade de São Paulo, o bairro é a Liberdade.
que tem várias tendências, várias coisas legais do mundo pop, etc. E encontrar vários Bobbie Goods fakes nas calçadas. Ao lado daqueles cachorrinhos marrom que pula, sabe? Fica... que é um robozinho, um bonequinho. Pois é, os Bobbie Goods estavam lá. Eles são a febre do momento, gente. E me diz, gente, o que vai diferenciar um livro original do falso? Nada. Nada. Principalmente agora que nós estamos numa guerra anti-imperialista contra os Estados Unidos. Vamos ver quem que é a empresa que produz Bobbie Goods. Meu Deus, esquece, gente. Não vamos boicotar. É de uma editora brasileira. Então vamos comprar o original. Vamos comprar o original. Eu achei que fosse alguma coisa gringa. E falou Estados Unidos, eu tô querendo boicote. Eu tô querendo destruição. Ah, não. Eles são publicados pela editora. Mas... nossa, não dá pra achar uma informação. Ah, Bob é o nome da ilustradora, gente. Então não vamos comprar falso, não. Não vamos, não. Achei que era IA. Ai, tudo errado. Desculpa, ilustradores. Né? Vamos comprar o original? Só não precisa comprar as canetinhas, talvez, né? Um lápis de cor dá. Um lápis de cor, qualquer coisinha mais barata, menos frustrante. Que você não vai só usar 3 cores, o resto fica lá parado depois que você cansar de pintar. Mas falando em hobbies caros, nós temos, né, o hype, que não é hype. Na verdade, acho que só tá virando agora de conhecimento mais público. Mas sempre existiu, que foram as Baby Reborns, né? Eu ouço falar dessas bonecas há muito tempo. Elas antes eram usadas, né, e compradas por crianças, né? É a versão daquela boneca cabeçuda, né, que a gente brincava quando era criança, de rico. Inclusive, eu amo passar em loja de brinquedo e sentir o cheiro dessa boneca. Gente, me dá uma alegria, uma paz. Porque eu lembro que quando eu ganhava essas bonecas bebê, que nem era muito a minha favorita, eu preferia ganhar a Barbie, mas eu nunca ganhava a Barbie, porque Barbie era cara. Então, acabava que eu ganhava essas bonecas cabeção. Essas bonecas bebê cabeção, elas tinham esse cheirinho daquele plástico tão gostoso que até hoje eu associo com cheiro de felicidade, assim como eu gosto também bastante do cheiro de formol, olha, porque quando eu alisava cabelo na minha adolescência eu sentia que eu estava ficando bonita. Então pra mim hoje, cheiro de cabeça de bebê de plástico tem cheiro de alegria e cheiro de formol de escova progressiva também. Olha só como é que a gente constrói as nossas memórias afetivas com base nos sentidos. E que caos, né, que caos tem sido as Baby Reborns. Não as Baby Reborns em si, mas principalmente aqueles que as detêm, aqueles que as cultuam, que cuidam, que são pessoas adultas. Não a maioria. Os bebês reborn são bonecos e brinquedos de crianças ricas no geral. Mas, hoje em dia, várias pessoas adultas têm comprado. E várias delas levam isso para uma relação muito mais lúdica, né? E ficcional, de realmente fingir que é um filho, levar para passear e etc. E há pessoas que julguem, há pessoas que achem estranho, há pessoas que esperem que essas pessoas tenham algum auxílio profissional, psicológico, psiquiátrico, etc. Não estamos aqui para julgar. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Se a pessoa tem R$1.700, R$2.000 para comprar um bebê feito de silicone, molinho, que parece que vai cair e quebrar o fêmur, eu não posso fazer nada. Como eu já disse no último episódio, eu tenho pavor de bebê. Não todos, né? Mas bebês muito novinhos e muito molinhos. Porque já criei 2 irmãos mais novos quando eu era pequena. E eu acho que eu sempre tive a impressão de que eles iam cair. Então, eu acho fofo. Talvez, inclusive, se eu tivesse um bebê reborn, eu poderia curar esse medo que eu tenho de recém-nascidos, não? Esse medo de segurar um bebê muito novo no braço. Sabe? Quando ele ainda tem a moleirinha meio mole. Ai, meu Deus, e a cabecinha não para, gente. Aquilo me deixa. Socorro. Alguém segura essa criança direito. E aí tem uns pais que seguram o filho só com uma mão. Eu fico... seu filho não tem estrutura na coluna pra aguentar? Enfim, gente. Bebê reborns. Mas eu confesso que eu tenho achado bastante curioso e bem bonito esse movimento com bebê reborns. Ah, mas é uma história muito triste. Ah, mas são mulheres que perderam filhos. São mulheres que tiveram traumas e isso, aquilo. Não me importa, gente. Não é sobre isso. O importante é que elas estão felizes lá com outras mães de bebê reborns, fazendo os seus piqueniques no parque. Trocando as roupinhas de seus filhos e sendo felizes, fazendo o que nós, mulheres adultas, não podemos mais fazer depois de certa idade, que é brincar. Mesmo que essa brincadeira tenha um fundo de trauma.
tem um fundo de tristeza. Porque essa galera toda também que tá nos Bob Goods, você acha que é criança? Não é criança, meu amor. Criança não tem coordenação motora pra pintar dentro da linha. Quem tá fazendo esses desenhos absurdamente gigantes e complexos com texturas 3D de todo tipo de tecido é adulto. É mulher adulta, que quando criança muito provavelmente não teve acesso a um super estojo ou a uma cartela de 360 cores dos lápis da Faber-Castell ou as canetinhas legais e hoje podem. E a gente sabe que mulheres não brincam mesmo, né? Esses dias eu vi, infelizmente vai faltar aqui a referência, porcaria do X, só me mandou o vídeo. E eu não tive capacidade de ver de quem era, mas era de uma criadora de conteúdo na rua, perguntando para várias mulheres do que elas costumavam brincar e se elas ainda brincavam. Tinham algum jogo, alguma forma de se divertir. E essas mulheres diziam que brincavam de casinha, brincavam na rua, corda, elástico, Barbie, e hoje não brincavam mais. Enquanto ela perguntava para os caras, né, o que eles brincavam, e aí eles falavam futebol, carrinho, não sei o que lá. E são homens que hoje em dia continuam brincando, continuam jogando bola. Ah, mas jogar bola é um esporte. Limpa a casa também. Você já viu o nível de desenvolvimento físico que você precisa ter para lavar um banheiro? Então, se eu brincava de casinha e hoje tenho que lavar um banheiro, ou seja, a continuação da minha brincadeira de menina, por que isso aí também não pode ser visto como um esporte, tal qual o futebol? Por que brincar de casinha é menos relevante, menos construtivo do que jogar futebol? Problematizei bem errado agora aqui, né, gente? Nada a ver. Mas não foi uma problematização, entendeu? Mas é isso. Ah, mas é porque os meninos não estão brincando, os meninos estão fazendo esporte. É, porque as meninas não foram convidadas a jogar. Porque as meninas eram vistas como pessoas que não sabiam fazer qualquer coisa direito que envolvesse mãos e corpo. A gente devia ter continuado a pular corda. Sabe aquele filme Jump? Que era com Corbin Bleu de High School Musical? Eu amava aquele filme, porque eu pulava corda na minha infância e eles transformaram o pular corda no maior hype do mundo, que eu acho que a gente devia ter transformado enquanto meninas e mulheres e gays quando a gente era criança, sabe? Por que só o futebol é uma brincadeira e depois passa a ser um esporte? Tá, pode ser que o futebol sempre tenha sido um esporte quando a gente é criança se transforma numa brincadeira? Foda-se, provavelmente a corda também foi um esporte. Pular corda pode ter sido um esporte olímpico. Vamos pesquisar? Hoje ela tá pesquisadeira. Esporte olímpico, pular corda, porque a Olimpíada teve já cheia de esporte esquisito. Pular corda não é um esporte olímpico, então tá bom. Então, infelizmente, não chegou nesse ranking, mas poderia. Não, o que eu fiz? Eu costurei errado. Ai, gente, olha, o que vocês fizeram fazer? Me distraíram. Ai, porque não tem certo e errado nos seus hobbies? Ai, porque... Gente, esse episódio do podcast tá show de hipocrisia. Ai, eu grudei a parte de trás com a da frente, ó. Fiquei falando, me distraí. Basicamente o que eu faço toda vez que eu pego essa... Ai, gente, não, tô piorando. Eu vou ter que cortar a minha linha, não. Mas sei lá, a gente devia ter transformado pular corda, elástico. Gente, elástico. Elástico é o melhor esporte, que não é um esporte, mas a melhor brincadeira do mundo. Vocês já pularam elástico quando vocês são crianças? 2 pessoas botam um elástico na perna. Na verdade, não na perna, são vários níveis. Na minha cidade não, no meu estacionamento, lá de onde eu morava quando era criança, era assim, calcanhar, nível 1, joelho, nível 2, embaixo da bunda, nível 3, cintura, nível 4, e quando a gente estava ousada, só com as melhores puladoras de elástico do condomínio, e eu me incluo, a gente pulava sovaco, meus amores. Você sabe o que é colocar... Você sabe o que é colocar o elástico embaixo do sovaco e pular na altura do sovaco? Você não sabe. Eu pulei. E aí, primeiro era dentro, fora, cruza. Pulava dentro, pulava fora, cruzava. Depois, laranjinha. Laranjinha. Dentro, fora, cruza. E
como que era? Cavaladinha? Cavalaria? Ai, não sei, gente. Nossa, eu preciso pular elástico. Que saudade que me deu. Será que eu ainda tenho condicionamento físico? Impulsão, propulsão. Será que eu ainda tenho condicionamento físico? Será que eu ainda tenho propulsão muscular para levantar hoje o meu corpo de 31 anos pelo ar e pular a axila de alguém? Talvez quando eu tinha 9, 10 anos isso fosse mais fácil. Mas brincadeira sempre foi algo muito importante na vida da gente, né? É muito triste ver essas crianças hoje que não brincam, que não saem na rua, que não sabem o que é um rouba-bandeira, um pique-esconde, um polícia-ladrão, raiz, sabe? De você, sei lá, jogar com um monte de gente que você nunca conhece, ralar o joelho no chão. Eu sou muito grata e muito feliz por ter conseguido brincar bastante na minha infância. Tudo que tinha eu pulei, tudo que tinha pra brincar eu brinquei. Todo lugar que tinha pra me jogar eu me joguei. Toda Barbie cabeçuda, toda boneca bebê cabeçuda, toda Barbie de feira, aquelas que a cabeça saía, que só tinha cabelo ao redor e não tinha cabelo nenhum dentro, eu brinquei, eu tive, entendeu? Então, tive uma infância feliz, lúdica, com bastante manualidades, hobbies. Então, durante um tempo, foi meio estranho ter crescido e percebido que eu já não tinha mais nada pra fazer. Ter percebido que eu simplesmente trabalhava, estudava e depois passava o meu tempo jogada no sofá. Era como se uma parte de mim faltasse. Mas eu sempre costurei. Assim como quando eu era criança, eu costurava muita roupa de boneca. Então, quando eu voltei a costurar já com os meus 20 e pouco, 19, acho que eu voltei a costurar quando eu comprei a minha primeira máquina de costura, aos 19 anos. 19 ou 18? Foi meu segundo ano da faculdade, então provavelmente aos meus 18 anos. Ela foi 450, era uma máquina da Singer, tem até hoje. Ela ainda funciona, mas não tá muito boa. Mas ter voltado a costurar curou uma parte de mim que precisava ser curada. E é isso. O tempo e as coisas da vida não me deixaram continuar fazendo lookinhos incríveis. Hoje eu posso voltar, inclusive, mas enfim. Prefiro só fazer o meu slow stitching. Minha costura é lenta aqui, minha costura nada a ver. Porque, enfim, segue trazendo esse sentimento de alegria, mas sem objetivo nenhum. Aqui a única meta é passar o tempo, é arejar a cabeça e é ocupar as mãos ansiosas, principalmente. Por ser eu uma pessoa ansiosa, se eu não tô com as minhas mãos fazendo alguma coisa, eu tô arrancando unha e me machucando, infelizmente. Mas nesse vídeo que eu vi no Twitter, dessa menina entrevistando homens e mulheres, ela mostrava que a maior parte dos homens continuou com os seus hobbies e com as suas brincadeiras depois de adulto. O futebol com a galera, a sinuca, o totó, que é aquele jogo que você joga, o que mais? O baralho, são entretenimentos bastante masculinos até, não que, enfim, totó, baralho, enfim, mas são masculinos e que são vistos como coisas não necessariamente infantilizadas, de criança. Ao passo que bebê reborn, Bob Goods, ai. Aí é infantilização da mulher adulta. Aí o problema é sério. Aí é caos. Por quê? Porque é delicado? Porque provavelmente ensinou também a gente, no caso de brincar de boneca, a cuidar da casa, e a gente só não brinca de boneca porque agora a gente tá cuidando de filho, de sobrinho e etc. Talvez a brincadeira tenha ficado real demais e o brincar de casinha agora seja cuidar de fato da sua casinha. Com certeza foi isso. Mas ao mesmo tempo, são muitas das coisas que a gente conhece, são muitas das práticas e das atividades que a nossa criança fazia. E às vezes é bem natural, para curar essa criança ferida, o chavão psicológico aqui, voltar, rememorar isso. E eu juro para vocês que é algo que eu tenho me dedicado a fazer nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, talvez. Eu voltei com os meus hobbies de cabeça, eu tinha abandonado vários e eu tenho muitos hobbies, gente. Eu tenho um guarda-roupa aqui na minha frente só com coisas que eu faço. Cada gaveta é uma coisa. Uma é vela, outra é cosmético, outra gaveta é miçanga, outra gaveta é costura, outra gaveta é... deixa eu ver o que mais que eu faço. Slow stitching, outra gaveta é... qualquer coisa, gente. Tintura botânica... Eu gosto, mas esses todos são hobbies bastante funcionais e até vistos como hobbies adultos. Saboaria não é um hobby infantil, você não manda uma criança mexer com soda cáustica para se divertir. Se bem que eu adorava quando a minha tia fazia sabão, sabe? Com óleo de cozinha, gordura, de carne,
E aí eu fazia com ela e eu ficava horas lá mexendo. Inclusive sem equipamento de segurança, né? Lá com a soda cáustica acontecendo quimicamente, a gente lá mexendo aquele tacho de sabão caseiro. Ai, o cheiro era tão bom, que saudade. É gostoso esse sentimento de autonomia, sabe? De caraca, eu sou capaz. De se o apocalipse vier, eu tô preparadíssima. E eu vou poder vender sabão a um preço bem caro. Aquelas. Claro que não, gente. Vocês acham que eu penso nisso? Penso. Penso sim. Infelizmente. Infelizmente, a gente capitaliza até a desgraça. E pensa, como é que eu sobreviveria? O que que eu venderia no apocalipse? Sabão. Sabão, cosmético, óleo essencial, sei fazer uma boa destilação de óleo. Várias coisas. Seria uma apotecária em caso de apocalipse. Mas eu sempre soube que a minha criança precisava de mais, sabe? A minha criança interna, que é feridíssima, gente. A minha criança é invejosa. A minha criança interna é revoltada num nível que esses tempos atrás eu e o Jonas estávamos tomando café lá em Pinheiros. E aí eu tava vendo um monte de crianças saindo de um colégio particular. Um colégio particular com um uniforme belíssimo. Um uniforme azul marinho com marrom. Uma coisa assim refinada. E com roupa, tipo assim, de tênis, sabe? Eu acho que de quem tava tendo aula de educação física, eu não sei, gente. Era chiquérrimo. Mas eu odiei tanto aquelas crianças. Eu senti tanta raiva daquelas crianças patricinhas que estavam em um colégio particular foda, sabe? Eu sempre quis estudar, sempre gostei de estudar. Nunca fui tão boa, mas eu sempre sinto que se eu tivesse ido para um colégio particular, eu teria me desenvolvido muito. Ou não, muito provavelmente eu teria sofrido muitos traumas, né? Mas, enfim, é uma ferida que eu tenho. A minha criança ferida é muito ferida no quesito escola, educação, acesso, etc. E, gente, o ódio que eu senti daquelas crianças, o ódio que eu senti, sabe? E chega até um ponto que eu não tenho filho hoje, assim, assumindo muito cruamente o quanto isso ainda me dói. Eu jamais teria um filho hoje porque eu acho que a minha criança ferida não tá preparada pra curar. E a minha criança, nesse sentido, é tão ferida que às vezes eu fico imaginando hoje que se eu tivesse um filho e, obviamente, colocasse ele num bom colégio, numa boa escola, eu ia sentir raiva dele. Isso é bem pesado, né? Porque é isso, ele teve o que eu não tenho. E olha, muitos pais sentem raiva dos seus filhos, viu? Muitos pais dão a oportunidade de seus filhos se desenvolverem. Muitos pais sonham em ver o filho trabalhando, estudando, sabe, sendo alguém na vida. E aí, quando aquele jovem consegue, o sentimento de frustração dessa pessoa que não teve acesso a isso, vem à tona. E aí, gente, não precisa ser muito gênio para entender que os processos familiares começam a ficar complexos. Então, enquanto eu não curar em mim essa dor acadêmica dessa criança ferida que queria ter ido para uma escola particular, que queria ter ido para o múltipla escolha, sabe? Queria ir depois no Gigabyte. Eu cresci assistindo Malhação, eu achava que escola particular era muito legal, eu odiava escola pública, porque todos os dias era alguém querendo me catar na saída porque eu era uma otária e não fazia nada. Ou era briga, ou era tiro, porque enfim. Inclusive eu fui pra escola aqui em São Paulo antes de eu mudar pra minha cidade, Assis, em uma época super difícil. Vamos ver se vocês lembram, gente. O PCC tava em briga com a polícia de São Paulo. Eu não lembro que ano era isso. E eles começaram a queimar muitos ônibus em São Paulo e começaram a alvejar algumas escolas. Então, às vezes, a gente tava dentro da escola e tinha tiro, sabe? Porque é isso, estavam ameaçando a vida das crianças e do trabalhador. E nessa guerra policial... PCC, o bagulho ficou louco e era o tempo inteiro isso. E eu lembro que o bairro que eu morava era bem perigoso, então era o tempo inteiro novo estuprador, cuidado. E aí um retrato falado de um estuprador, ai meu Deus, desculpa o gatilho, gente, mas super, sabe, imagens. E aí eu lembro e eu fico, meu Deus, como era tanta coisa pra lidar, sabe? E aí eu ligava a TV e eu via o Múltipla Escolha e o Cabeção e a Dona Vilma e todo mundo indo feliz pra escola e vivendo uma vida muito mais simples do que a minha vida em escola pública na periferia de São Paulo. Depois eu mudei de São Paulo, eu fui pra Assis e aí eu estudei no METEC, foi muito boa. Mas aí, gente, aí já é ensino médio não dá pra romantizar não. Ensino médio está muito fodido, é muito estudo vestibular, então não dá nem pra ser feliz.
Mas enfim, voltando para minha criança ferida, que ainda vai se curar em relação aos estudos, talvez eu acho que inclusive ela se curou, gente. Eu acho que eu já devo ter curado, mas enfim. Como eu não tenho certeza, vamos estar evitando criança por enquanto, em idade escolar. Daqui a uns anos, com certeza, darei aí o melhor estudo que eu puder para os meus filhos depois de muita terapia. Mas aí eu tive uma experiência esses tempos que, nossa, transformou a minha vida. E aí eu falei, tá, eu não precisava só brincar, eu precisava brincar de coisa de menina. Sabe o que eu fiz, gente? No final do ano eu baixei um jogo chamado Infinity Nick. Já falei desse jogo lá no Engatilhadas, indiquei para mulheres e meninas feridas com as suas crianças interiores que assistiam Barbie. Desculpa as maritacas, tá, gente? Elas estão no horário delas e se eu parar aqui a gente não vai gravar nunca. E aí eu baixei esse jogo, assim, numa boa, só porque eu vi, jogo de vestir mundo aberto. E eu amo mundo aberto, eu amo The Witcher, eu amo Elden Ring, eu amo qualquer coisa que possa me dar um cavalo e eu ficar vagando pelo mapa colhendo frutas. Essa é a minha gameplay. Inclusive, lá no primeiro episódio, falei disso pra vocês, né? O episódio Fim dos Tempos. O início do nosso podcast, nossa história conjunta. Mas aí, jogando Infinity Nick, é um jogo basicamente de vestir mesmo. É tipo um gacha, então você envolve um dinheiro ali, rola uma coisa mais monetária, né? Tem que tomar cuidado. Não pode enlouquecer, gastar seu dinheirinho real. Mas é isso, você colhe coisas, você farma coisas e aí você consegue trocar por lookinhos bonitos pra sua nick. Porque é Infinity Nick, você joga com a sua nick. E aí eu comecei a jogar, curti muito a vibe mundo aberto, achei a história fofíssima, porque a história é muito fofa. Os bichinhos são fofos, a lore do jogo é meio que até intensinha, mas parece bem boba no começo. Sabe, quando você vê logo de cara e depois você fala, não, peraí, a coisa aqui tá séria, é um jogo de menina e todo rosa, e com bichinhos fofos e pedaços de pano que falam, mas o babado aqui tá falando de intolerância religiosa, de guerra, sabe? Tem umas coisas intensas. E comecei a jogar como quem não quer nada. E um dia, gente, eu acho que eu montei a minha nick com um look tão lindo e eu comecei a voar. E a trilha sonora desse jogo é muito boa. É muito leve, é muito gostosa. As músicas são tipo originais, eles já mostraram orquestras compondo a trilha sonora de cada região do jogo. Então é uma coisa realmente linda. E aí eu lembro que eu tava usando aquele vestido lindo na minha nick e eu tava numa região que é muito linda, que chama Vila Pétrea e que tem uma música bem gostosa e as coisas são todas rosas e eu comecei a chorar, gente. Eu comecei a chorar porque eu era aquela nick. Eu era aquela princesa andando por aquelas montanhas, aqueles cumes com aquelas plantas lindas e aquela música gostosa, e eu senti uma paz e uma alegria que eu lembro que eu só sentia quando eu assistia os desenhos mais fofos do mundo. Sei lá, quando eu assistia Pequeno Urso, quando eu assistia Peter Rabbit, que é um dos desenhos que eu mais amo e gosto muito até hoje, ou quando eu assistia qualquer filme da Barbie, sei lá, é uma mistura de todas as minhas referências, de todos os meus lugares de conforto durante a infância. E uma infância que eu já não tava tão pra rua, tão pro mundo, sabe? Aquela primeira infância em que você sonha ser a princesa, em que você quer o vestido da princesa, em que você quer ser a sua Elsa, no caso, ou no meu, a Mulan, como eu contei no episódio anterior ou ante-anterior, em algum desses episódios aí. Ali eu comecei um processo de cura mágico, não só do meu feminino, mas dessa criança ferida que se sentiu mal em algum momento por ser uma menina, que talvez se sentiu julgada, que talvez se sentiu besta por gostar de coisa de menina, e que hoje joga um jogo boiolinha, bobíssimo, todo rosa e ama. Sabe as referências do episódio anterior? Eu consegui ser, sei lá, a bruxa jovem, a sereia que se tornou sereia aos 18 anos, aos 16 anos, sei lá, a pessoa que descobre que tem um talento maravilhoso. Não sei, alguma coisa aconteceu naquele momento que eu senti como eu tô me divertindo e parecia que eu tava com a minha menina, com a Nathalie menina jogando do meu lado, sabe? Era ela que tava jogando, não era eu. E aí eu continuei, e não só continuei, eu voltei a assistir desenho.
Nesses últimos meses eu tenho assistido muito desenho, animação, anime, todo tipo de coisa. Isso tem me deixado tão completa, isso tem me deixado tão cheia, isso tem me deixado tão em paz que eu falei, caraca, era disso que eu precisava. Eu precisava curar essa criança com esses momentos de paz que talvez eu tenha vivido, mas queria ter vivido mais. E meio que abandonei, deixei de fazer, deixei de brincar, porque eu lembro de ter 13 anos e me falarem, mas você já não tá muito velha pra brincar de boneca? E de repente eu ter parado, sabe? Ninguém chega pra um cara e fala, você não tá muito velho pra jogar futebol. Ninguém chega pra um cara e fala, você não tá muito velho pra colecionar miniatura de carros. Que na verdade é carrinho, Hot Wheel, não é miniatura de carro. Você não tá muito velho pra ter action figures, que é boneco, que é o Ken, que é a nossa Barbie. E sabe, aí nós, mulheres, meninas e gays, estamos aqui curando o nosso jovem interior, curando a nossa criança que quer brincar de Baby Reborn. Eu quero um Baby Reborn agora, gente. Imagina. Eu acho que eu preciso disso, de uma criança mais molenguinha pra eu segurar e curar a criança que tem medo de outras crianças dentro de mim. Tudo bem, talvez eu não precise gastar 1.700 pra curar. Talvez um pouco mais de terapia ajude. Mas sei lá. A minha mãe, ela adora essas máquinas de surpresa, de item surpresa no metrô. Uma loucura, né? Cada um com seus passatempos. Aí ela pega essa máquina surpresa e vem uma caixinha com alguma coisa. E aí, recentemente, ela veio me trazer, às vezes, quando tem coisas que ela não usa, aí vem alguma coisa de maquiagem, um pincel, um negócio de cílio, um negócio de tirar pelo do nariz, aí ela me dá. E aí, recentemente, ela me deu um livrinho japonês que vem com uma mini aquarelinha. E são desenhos extremamente fofíssimos e femininos de menininhas pulando e brincando e fadinhas. E quando ela me deu aquilo, os meus olhos se encheram, o meu coração. Eu já tava jogando bastante Infinite Nick, assistindo desenho. Já tava mais em contato com essa menina minha, sabe? Com a menininha Canadá, piquitica, sabe? Que gostava de boneca e só tinha aquelas Barbie careca no centro da cabeça, que tristeza. Enfim. E no momento que minha mãe me deu esse desenho, eu pintei, gente, eu pintei com uma alegria, com uma felicidade. Então, quando eu vejo Bob Goods, quando eu vejo Bebê Reborns, quando eu vejo qualquer coisa que envolva mulheres, gays e NBs sendo felizes e curando essa parte de si que dizia que vocês não podem gostar de coisas de menina, porque é isso, agora vocês têm que parar de brincar e começar a cuidar. Por que você vai brincar de boneca se você pode cuidar do seu irmão? Por que você vai brincar de boneca se você pode lavar uma louça? Por que você vai cuidar de boneca se você pode cuidar de você e da família com 12, 13, 14 anos? Eu vejo tudo isso e por mais que no caso dos bebês reborns tenha esse fundo assim meio complexo psiquicamente, né, de traumas sofridos por essas mulheres, eu acho tão bonito. Eu acho tão bonito ver mulheres se permitindo brincar de novo. Por mais que seja brincar de casinha, pelo menos é só uma brincadeira. Porque é isso, porque os caras ainda estão brincando e usando action figures e karts e um monte de coisa pra continuar fazendo o que eles sempre fizeram e levando a vida de uma forma muito mais divertida do que mulheres e gays conseguiram. Porque foram impedidos de brincar da forma que queriam, principalmente gays, né, gente? Principalmente gays ou pessoas que quando criança eram vistas como meninos e aí não podiam gostar de coisas de menina. Eu só sei que eu estou assistindo Barbie, eu só sei que eu estou assistindo vários animes fofinhos, eu só sei que eu estou jogando Infinite Nick e desenhando e pintando fadas no caderninho que minha mãe me deu. E isso está fazendo tanto por mim, que eu acho que eu já tô pronta pra ter um filho e botar na escola. Não, mentira. Jamais. E aí eu pergunto de novo, qual o teu hobby? Quem faz essa criança aí dentro de você sorrir? Se você não fizer, gente, ninguém mais faz, tá? Descobre alguma coisa que você gostava muito de brincar quando você era criança e volta. Porque tá todo mundo brincando. Jogo de tabuleiro voltou pro auge. É um monte de adulto barbado adorando jogo de tabuleiro. E se a sua brincadeira favorita for fazer bolo de areia? Bolo de terra? Compra essas massinhas magnéticas. Faz um monte de bolinho. Faz umas coisas bonitas, divertidas que você goste. Faz uns bolinhos de biscuit. Depois bota um imã no fundinho e coloca na sua geladeira.
Faz alguma coisa por você, para ser feliz, para relaxar. Só tentando manter claro o cuidado com as armadilhas do capitalismo. Você não precisa de 1 milhão de canetinhas e também não precisa gastar dinheiro em gacha. Apesar de eu já ter gastado e me arrepender. Cuidado, meninas e gays, porque existem armadilhas. Mas seja feliz, brinque de boneca, brinque de casinha, colora. E daí você tem 30, 40, 50 anos. Seja criança de novo. Cure essa criança. Porque eu tô curando a minha. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.